Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. Hoje a gente vai dar sequência à nossa série de episódios sobre o Fellowship e o tema, a especialidade do dia é a especialidade de córnea. Eu queria agradecer muito a presença dos nossos convidados que vieram aqui bater esse papo com a gente e vou dar primeiras boas-vindas para Bianca Suzana, que se deslocou lá de Sorocaba para cá, então a gente fica muito honrado com isso. Agradeço muito a sua presença aqui hoje. Obrigada, Bernardo. Para mim é uma honra estar aqui. Da última vez estava online. Já adorei, então, presencialmente conhecer aqui o espacinho de vocês, estar com todos vocês. Vai ser um prazer enorme conversar sobre isso. Queria dar as boas-vindas também para o Klaus Tirach, ele que é fellow da Unifesp, fellow de córnea da Unifesp. Agradecer a sua presença também. Seja muito bem-vindo, Klaus. Obrigado, Bernardo. Boa noite a todos. Para mim é uma honra também estar aqui. Queria agradecer muito pelo convite. E vamos conversar um pouquinho agora sobre esses fellows. E um terceiro aqui, mas não menos importante, o Gabriel Zucoloto, lá da nossa casa, lá da USP, tá fazendo fellow de córnea também, ex-aluno nosso. Obrigado pela presença, Gabriel. Obrigado, Bernardo, também pelo convite. Tô bem honrado também, por estar aqui nesse Oftcast e também pelo Oft Review, que me ajudou tanto na formação profissional, e também ajudou na prova de título do fellow também, Show de bola. Bom, vamos começar aqui esse bate-papo e antes da gente entrar nos processos seletivos, no dia a dia do fellow, eu gosto de trocar uma ideia sobre a especialidade, porque às vezes tem muita gente que está em dúvida em que vai fazer, qual especialidade vai escolher e às vezes ouvir alguém falar por que escolheu aquela especialidade, como está sendo viver aquela especialidade pode ajudar a inspirar essas pessoas. Então vou perguntar para o Klaus primeiro. Klaus, por que você escolheu córnea? O que te fez brilhar o olho aí para você escolher córnea como sua especialidade? Então, no começo já da minha faculdade, eu tive um contato importante para mim, que foi com alguns projetos científicos de iniciação com pacientes com ceratocone, estudando algumas coisas com Corvis, com tomografia, que eu achei legal, me interessei. E quando eu entrei na oftalmo, já entrei com o pezinho mais ou menos direcionado para essa área. Então, já foi meio que um amor à primeira vista. E aí, depois que eu entrei na oftalmo, realmente comecei a rodar em cada bloco e pisava na córnea, tô gostando demais disso aqui. E aí, via úlcera, via infecção, ceratocone, doença de superfície, tudo isso me brilhava realmente os olhos. E aí, hoje em dia, depois de formado na vivência de oftalmologista já, com o pronto-socorro principalmente, que eu adoro particularmente, que tem uma porcentagem muito grande de casos de córnea, eu acho que acertei na escolha, pra mim, foi muito bom. Não, que bacana que você tá feliz e realmente pronto-socorro chega muita coisa de córnea. Vale a pena, mesmo se você não vai fazer córnea, tem que saber, porque vai se deparar com as úlceras, com as conjuntivites, Então, realmente, não tem como não saber um pouco para quem toca pronto-socorro. Bianca, queria saber, como que tá sendo para você, embora você ainda esteja no F2, já tá um pouco mais avançada que os dois meninos que estão aqui no primeiro ano de fellow, então, embora você não esteja plenamente inserida no mercado, ainda tá no fellow, como que você enxerga o mercado de córnea, no sentido de quais são aí as patologias que mais aparecem no consultório, se você já está tendo a oportunidade de atender aos finais de semana ali no consultório, na clínica, como que está sendo essa primeira inserção no mercado, Então é bem interessante, porque agora, no E2, que nem você falou, já estou um pouco mais à frente que os meninos estão no E1, mas muda muita coisa, do E1 pro E2, a vida muda muito, então a gente tem mais tempo para trabalhar. E como você já tem mais contato com a especialidade que você escolheu, você tem mais confiança naquela sua especialidade. Então, acaba que eu tô num serviço na clínica, que eu trabalho, eu fico sendo a referência de córnea lá, sou uma das corneólogas, então chega muita coisa de córnea pra mim, e como eu já vejo muito no meu dia a dia, já vi por um ano demais disso, tô trabalhando com uma confiança ótima, então eu vejo, todo período vai vir ceratocone grave, já indiquei anel, já indiquei transplante, já indiquei crosslinking, úlcera demais, eles encaminham super, porque na medida que tem um corneólogo no lugar que é um centro de referência em oftalmologia, todo mundo vai preferir indicar pro corneólogo do centro aquele casinho, úlcerazinha que não quer acompanhar, do que ficar com ele. Então acaba que eu pego bastante, mesmo ainda no segundo ano eu pego bastante paciente de córnea, acompanho bastante paciente de córnea. Então acho que já realmente não tive dificuldade para fazer a minha especialidade no meu trabalho. E tenho bastante conforto, acho que é o suficiente, esse um ano e pouco que eu já tive de fellow já foi o suficiente
para ter bastante conforto e conduzir esses casos mais complicados, seja de úlcera, seja de transplante. Já fiz até um ZAEC, assim, que tô acompanhando na clínica, então dá para levar bem, assim. Que legal. Eu acho muito importante, enquanto a gente está no fellow, principalmente no segundo ano, você tentar já começar a ter esse contato mais próximo com a especialidade em alguma clínica que você trabalhe, num consultório, porque você vai aplicando o que você vai vendo no fellow no dia a dia do paciente particular ou paciente de convênio, que é um paciente diferente ali do paciente do SUS, no sentido de como as demandas, as exigências, né? O paciente do SUS tende a ser mais dócil, é claro que a gente dá o melhor tratamento do mundo para o paciente do SUS, mas ele é menos exigente, é um paciente que às vezes tem um grau de instrução geralmente um pouco menor, e é muito importante você já ir treinando como vai ser o seu dia a dia, como vai ser a sua prática pro resto da vida. Então eu acho super importante já ir aplicando os conhecimentos do fellow no consultório ou na clínica que você trabalha, eu acho super importante. Uma coisa sobre isso, não vou interromper muito, mas é uma coisa interessante, você falou, como a gente faz fellow num serviço de ponta que é referência, mesmo sendo SUS, a gente tem acesso fácil a várias tecnologias, a gente tem acesso fácil a vários tratamentos. Então, eu pego um paciente, se eu indico um anel com fento, fica fácil para mim, o paciente vai lá, opera e tá fácil. No particular, a gente indica e o convênio trava muito, às vezes o paciente encontra trava no financeiro. Então, já começar a entrar nessa área, entender para qual clínica eu vou levar para fazer essa cirurgia, como que eu tenho que fazer o relatório para esse convênio. Tudo isso, quanto antes você começa, como tudo na vida, antes você começa a fazer bem feito o negócio. Então, fazendo isso, enquanto tá no fellow, é ótimo, porque você já começa a pegar a mão, já tá com contato fácil com outras pessoas do fellow que também estão passando por isso, ou o seu chefe que acabou de passar, enfim, então facilita demais. Se você tem um horário livre, conseguir trabalhar num lugar onde você possa fazer sua área, realmente é muito bom. Não, perfeita a inserção que você fez. Acho que é isso mesmo. Você vai aprender a lidar com convênio. Não é um negócio que é de um dia para o outro. Então, muito bem colocado. Gabriel, queria que você também desse a sua visão sobre a especialidade, no sentido de o que você acha que são pontos positivos dessa especialidade e se eventualmente você enxerga algum ponto mais complicado, algum ponto mais negativo, para quem está na dúvida aí se vai fazer córnea. Então, de ponto positivo, pensando na parte de córnea, assim, eu vejo que é uma área que você pode optar muito pela parte clínica ou cirúrgica, vamos dizer assim, né? Parte clínica, se você quiser ficar em consultório, fazendo uma reabilitação visual, com lente de contato, isso, ou então a parte cirúrgica mesmo, com anel, transplante, essas coisas também, né? Assim, questão de mercado, assim, não sei como é São Paulo em si, eu sei que no estado, às vezes é um pouco saturado essa parte da córnea, mas, assim, eu acho que é uma área que, não sei, sou um pouco suspeito porque eu gosto dessa área, sempre gostei, então eu incentivo as pessoas estarem fazendo. Eu acho que é uma área que está surgindo muita coisa nova na parte de olho seco, né? Então é uma área que nesse sentido avança bastante. É uma área que, igual você falou, você pode fazer lente de contato, você pode fazer crosslinking, você pode fazer anel, você pode fazer transplante. Você tem uma ampla gama de terapias para oferecer para o paciente, né? Então acho que de fato, sim, em alguns aspectos, né, algumas doenças mais simples, muito oftalmo geral vai botar a mão, digamos assim. Tem muita coisa também que o oftalmo geral não vai querer botar a mão, aquele ceratocone avançado, aquele olho seco grave, aquela alergia ocular grave. Então acho que tem bastante espaço sim pro corneólogo, alguém que vira especialista mesmo nesse tema, porque são doenças prevalentes, né? Desde a criança até o idoso pode passar no ambulatório de córnea, assim, diferente de outras especialidades, por exemplo, glaucoma. Beleza, existe glaucoma congênito? Existe, mas é uma doença mais do idoso, né? E tudo mais. Então a córnea realmente passa pela vida inteira da pessoa, seja na alergia ocular ali na infância, o ceratocone na adolescência, depois tem distrofia de Fuchs, bolhosa, enfim, tem muita coisa pra gente trabalhar assim na área de córnea. Bom, vamos entrar agora na parte do processo de seleção para os fellows, né? Vocês estão em 3 fellows de destaque, né? 3 fellows disputados, as primeiras escolhas da maioria das pessoas, então vai ser bem interessante a gente falar sobre isso. Queria saber da Bianca como que foi a seleção lá no BOS, no sentido de falar como foi a prova, se é específica, se é geral, se é prova discursiva, se é múltipla escolha. Dá um panorama geral do processo de seleção do fellow e eventualmente alguma dica aí para quem está querendo ir para o BOS. Tá, então, o BOS é a prova, não sei se vocês fizeram, mas é uma prova que ela é bem específica, então vão cair só... Na verdade, ela funciona de 2 formas. Primeiro que eles colocam imagens, 10 imagens,
com perguntas objetivas. Então, qual o diagnóstico, qual o tratamento, qual o fator de risco, qual o tratamento. Sempre vai ter o tratamento junto. E cada imagem eles colocam na tela. Daí eles dão 3 minutos para você ver essa imagem e escrever aquela resposta. E eles repetem 1 minuto para cada imagem depois. São 10 questões assim, depois são 2 questões abertas. Só que você tem basicamente 1 hora para fazer isso. Então, são 40 minutos para a imagem, 20 minutos para as questões abertas. E as questões abertas é bem aberta. Quanto mais você conseguir falar daquele tema, melhor. Só que tem pouco tempo. Então, você tem que tentar falar tudo que você sabe daquele tema de forma priorizando o que realmente é importante. Essa é a prova de córnea refrativa, porque não é separado. Então, vai cair a questão aberta de córnea e a questão aberta de refrativa. No BOSS, vale muito a pena também, se você gosta de catarata, fazer a prova de catarata junto, porque tem a opção do segmento anterior. Então, você faz córnea refrativa e catarata. Aí é um outro dia para uma outra prova só de catarata e é um pouco diferente a prova. Mas falando um pouco sobre as questões, eu acho que assim, por ser imagem, é interessante, claro, saber muito do tema, mas estudar muito com imagem também. E quando eles perguntam de questões abertas, eu tenho visto que tem caído muito sobre transplante, porque eu acho que é o diferencial do BOSS. Então, na verdade, eles querem saber se você vai estar pelo menos familiarizado com as opções de transplante, as técnicas cirúrgicas, os principais riscos de complicação, o que garante o sucesso, e aí é meio que isso que eles querem saber sobre o transplante. Acho que é basicamente isso, assim. Se eu fosse chutar, eu ia falar isso. Pô, você tem que ir pra prova do BOSS sabendo pelo menos transplante, né? É o lugar que mais faz transplante. Eu não chutei. No mundo, eu não chutei isso assim. no meu ano. A sorte é que eu estudei, tipo, de última coisa que eu peguei pra estudar foi transplante na apostila de vocês. Então foi resumido assim. Mas dei conta do recado. Então, mas acho que é saber as indicações, contraindicações das principais técnicas de transplante, as complicações, ter uma noção básica da técnica e ver bastante imagem de córnea, né? E nas imagens, o quê? Tomografia de córnea, biomicroscopia, de tudo um pouco, assim. Cai muito mais biomicroscopia, não vai cair tanto exame, assim. Só vai cair a tomografia de córnea na prova da refrativa, que são 5 questões e a maioria bem direta. A prova da córnea é imagem assim, nódulo de Salzmann, ceratite herpética, blefarite, distrofias, enfim, é isso e você tem que estar bem rápido, porque você tá nervoso. Quem não tá nervoso numa prova, ainda mais uma prova de imagem, que você olha pro lado, tem mais 40 pessoas do seu lado, então você tem que estar bem ligeiro, assim, com isso. Eu treinava, eu pegava a imagem, tampava o que era o diagnóstico, via a imagem e ficava na minha cabeça falando. E as imagens são projetadas. São projetadas, e ultimamente, eles só usavam Krashmer, né? Usavam muito Krashmer, aí começaram a usar um pouco imagem de internet. Esse ano, comentaram que eles pegaram imagens deles. Tipo, então, pedia pros chefes, você tem foto de tal coisa? E colocavam. Entendi. Mais autorais, né? Então, mais autorais. Então, talvez um pouco mais difícil, mas treinando bem, dá certo. Klaus, lá na Unifesp já é bem diferente, porque lá a prova é mais geral, né? Não é oftalmologia específica da especialidade, sim oftalmologia geral. Queria saber como que foi a sua preparação para essa prova de fellow, se você fez alguma preparação específica ou se por ser geral você seguiu preparação, por exemplo, do CBO, os estudos normais assim para a prova do CBO. E se você também puder dar alguma dica sobre a prova, como que é, tempo de prova, número de questões também. Então, na verdade, agente de córnea é outra prova. Tem a prova que abriu agora, que é o R4 de oftalmologia geral, como ano opcional, que tem glaucoma, catarata, são alguns combos que esse é o primeiro ano que está acontecendo. E pra gente, que é o R4 em transplante de córnea, que já é o mais antigo, já existia, é outra prova que é só específica de córnea. Porque eu conversei com o pessoal da Unifesp, da parte de oftalmopediatria e também de retina, né? E eles falaram que era prova específica, era prova geral. Então, o do transplante de córnea é diferente. Né? Então, retiro o que eu disse, pessoal. Conta aí, então, pra gente. Porque, assim, a nossa já existia de antes, né? Esse R4 é meio que novo. Então, a nossa, que é de R4, de córnea, mudou. Na verdade, antigamente eram 5 questões abertas, assim, totalmente meio que nesse esquema de escreva tudo que você sabe sobre transplante de limbo, queimadura, conjuntivite, ceratite infecciosa. Mudou. Agora são 20 questões, no meu ano agora foram 20 questões fechadas, tipo múltipla escolha, bem estilo CBO. Caiu muito básicas, tipo ceratocone, doença da superfície, bem aquela coisa que a gente tá acostumado quando estuda pro CBO já. Aí essa é a parte da prova teórica. Depois tem a prova prática, que é basicamente um esquema também parecido com o de vocês de Sorocaba, de fazer imagem e
fica um professor nosso perguntando, diagnóstico, conduta, fator de risco, conduta. O que você pesquisaria nesse paciente? Qual exame é o fundamental? Só que é prática mesmo no sentido de ser tete a tete ali com o professor. Exato, não é uma prova escrita com todo mundo junto, assim. Você fica na sala, fica todo mundo na mesma sala, ele projeta, cada um com sua folhinha, vai escrevendo ele pergunta oralmente, na hora, cada questão. E aí depois que tem essa parte prática, primeira parte prática, tem uma simulação cirúrgica, que a gente tem que fazer algumas suturas em olho de porco, que a gente tem wet lab, né? Então usa essa parte para avaliação também. E aí, basicamente é isso. Aí tem a entrevista que mudou recentemente, que agora não vai ter mais entrevista, pelo que a gente estava conversando antes de entrar. Agora vai ser análise curricular, ponto. Então, tentar deixar o processo um pouco mais aberto. Não só o nosso, mas, pelo que eu li, a nível nacional. Todas as residências, R1, R4, tudo. Então, mais objetivo essa parte do currículo, né? Vai analisar o seu currículo sem ter esse momento de conversar, de ver a questão de comunicação, soft skills, que é uma coisa que eles costumam olhar em entrevista, né? Então, isso não vai ter mais. Isso em relação ao, desculpa interromper, do R4 de córnea cirúrgico, né? Que é o transplante. Tem a parte de fellow clínico de córnea, que entra na prova geral, que é o que já existia de antigamente, que é o tradicional, que é uma prova geral de oftalmo. Essa eu não fiz, porque só tinha opção esse ano de fellow clínico para córnea. Mas pelo que passam, é uma prova geral de oftalmo, só que com nível bem complexo, em retina, em catarata, em glaucoma, em tudo. Que são, cada chefe manda suas questões, basicamente. Pelo que a gente escutou das pessoas que vieram aqui, é uma prova um pouco diferente do CBO, sim. Tem algumas coisas parecidas, mas também tem questões mais do dia a dia, mais da prática, né? Questões, às vezes, que aprofundam mais em alguns assuntos que o CBO não cobra tanto. Mas eu acredito que vale a preparação para o CBO, para uma prova geral, assim. Se você estiver bem preparado para o CBO, você vai estar preparado para uma prova mesmo se ela for um pouco mais difícil. Mas é bem interessante esse processo seletivo da Unifesp, bem completo, né? Essa questão de dar ponta em olho de porco, né? Testar as habilidades cirúrgicas do fellow, bem legal. Então é até interessante para quem for, né, prestar, treinar também isso daí, né? Porque o olho de porco não é um olho igual o olho humano, é um pouco diferente, né? Bem elástico, então treinar, até para você não ficar nervoso na hora, acho que é interessante. E Gabriel, como que é a prova de córnea da USP? É só específica mesmo? O que você lembra que caiu? Tem alguma dica aí para dar pro pessoal? Então, minha prova foi uma das primeiras provas de fellow, acho que eu fiz, né? Que eu tentei em São Paulo e Minas. Foi por volta de novembro, mais ou menos. E eram 20 questões objetivas mesmo, múltipla escolha, fechada, né? E era voltado mais para a córnea mesmo, né? Doenças externas, eu lembro que caiu PAN, caiu mais essa parte mesmo, sabe? Voltado para a córnea. Eram 20 questões objetivas, não tinha essa parte prática dos outros serviços. E foi pela manhã e logo depois tinha uma entrevista mesmo. No dia até me assustei um pouco, que tava bastante chefe lá. No dia da entrevista fiquei um pouco assustado, mas eles foram super receptivos na entrevista e tudo, analisaram o currículo. Eles pediram na entrevista mais para falar sobre meu currículo, perguntaram sobre de onde que eu vim e tudo, mas foi bem receptivo e tudo mais. Uma coisa assim que eu vi que não caiu muito questão de transplante na prova, assim, pelo menos do ano passado, sabe? Que eu tinha estudado, assim, pensei que fosse cair, mas foi mais essas doenças externas e tudo mais, tumores de superfície. E caiu imagens dessa prova, não? Não, é totalmente objetiva mesmo, são 20 questões fechadas, múltipla escolha, são 4 opções cada questão e é fechada mesmo, não teve imagem, nada disso não. E parte de bases, você lembra se cai anatomia, ou você não lembra? Eu lembro, acho que cai, mas muito pouco, assim. Eu lembro que caiu muita parte de tumor nessa prova, entendeu? Acho que foi algo que caiu bastante, assim. Legal, não, beleza. Eu acho que é uma preparação mais nível CBO, talvez aprofundar um pouquinho em alguns temas, né? Mas é uma prova mais, como é só marcar X e só, né, um objetivo, eu acho que quando é discursivo é aquela coisa, né? Você tem que aprofundar um pouco mais no estudo, senão você fica muito raso ali, né? Mas quando é marcar X, talvez o conhecimento do CBO já seja ali quase suficiente, a meu ver. Bom, beleza. Já falamos bastante coisa, agora eu quero entrar no dia a dia do fellow de vocês, pra galera entender o serviço, conhecer, né, saber se o perfil daquele fellow
é bom para aquela pessoa, se o estilo, né, do dia a dia vai se encaixar ou não. Eu queria primeiro perguntar para a Bianca, para ela contar assim, para a gente como que tá lá no Boss, né? Eu sei que você gosta bastante, mas no sentido de como é que é a carga horária, principalmente se puder falar do Fellow 1, né, que é o mais puxado, porque o Fellow 2 a gente sabe que fica um pouco mais tranquilo, mas falar também do Fellow 1 como que era, quantos dias de cirurgia, como que era a questão de banco, plantão, essas coisas, pra galera entender como que é o dia a dia lá. Então, como qualquer fellow, quando você entra, né, o chefe vai falar, você tá disposto a não ganhar nenhum dinheiro e só trabalhar pro fellow? Aí você fala, tô. E assim, o E1 me surpreendeu positivamente, porque eu realmente achei que ia ser todos os dias, todos os períodos, enfim, achei que ia ser horrível. E no final, realmente, é todo dia. Mas existe uma janela ou outra, uma vez a cada 2 semanas, uma terça-feira de manhã livre, e realmente é livre pra você estudar, organizar a vida. Então, é realmente uma carga horária pesada, mas tem um horário livre ou outro que você consegue dar uma relaxada, organizar a vida, enfim. E tem o horário noturno também, cirúrgico, então dos E1s, né, que a gente fala E1 de estagiário, né, o E1, ele tem toda semana um horário noturno para operar. E normalmente são 2 naquele horário noturno, e normalmente são de umas 4 cirurgias noturnas, que começa às 6 e vai acabar, Deus sabe lá quando. Essa terça-feira tiveram 9. Coitados E1s, eles saíram 2 da manhã, assim. Mas é porque vai entrar em urgência, tem 4 eletivas e entra urgência. Então, uma vez por semana, o E1 vai ter que ficar o dia inteiro, inclusive à noite na cirurgia, e os outros dias, o dia inteiro trabalhando lá. A maioria dos horários pro E1, você não vai chegar e falar, nossa, tô no Boss, vou operar pra caramba nenhum. Você vai operar pra caramba à noite e de madrugada. Durante o dia, o E1 fica basicamente no ambulatório. E aí toca ambulatório pra caramba, o que é bom. Agora no E2 eu tô até com saudades de ver aquelas coisas que aparecem e discutir os casos. Mas toca muito ambulatório refrativa também. Isso é uma coisa legal, assim, que o E1 que você mais vai ver o ambulatório. Então, você roda muito ambulatório do SUS, roda muito no ambulatório CPOP, a gente fala, que é convênio. Então, você pega esses pacientes de convênio também, convênio popular. E roda na refrativa também, enfim. Então, você tem essa mão bem intensa. O horário é das 8 às 5, tá? Então, mas acaba que prolonga, às vezes, um pouquinho, alguns dias. E tem reunião de manhã, assim, só na quarta-feira. Então, quarta-feira é o dia que você vai chegar mais cedo e tem que chegar bem no horário certinho. Então, é bem intenso nesse horário. Final de semana não é todo final de semana que a gente trabalha. Uma vez por mês a gente tem que ficar o final de semana lá, que a gente chama de banco também. Então, que a gente atende as úlceras, os E1s, né, atendem as úlceras, e opera. Então, final de semana você também pode operar, e é meio que final de semana inteiro sem ficar meio de sobreaviso, assim. Pensando em carga cirúrgica carga horária de trabalho, assim, para poder trabalhar fora, que é uma coisa que você perguntou, né? Muito intenso, dá para ganhar dinheiro? Até dá, porque a gente tem uma agenda noturna lá, e tudo bem, aquela agendinha, né? 30 pacientes em 5 horas, você se mata, acaba, você nem sabe o que aconteceu. No próprio Boss. No próprio Boss, é tipo uma agenda que a gente fala, a agenda Lindalva, que é da professora lá que coordena, e aí é só fellow que pode atender, então realmente você tem essa, tipo, eu tenho minha agenda fixa lá. Que eu passo bastante pros outros, quando eu tô mais cansada. Mas eu tenho essa agenda e dá pra você fazer um dinheirinho. Tanto é que, assim, a maioria dos fellows que estão lá não são de São Paulo, não são de Sorocaba. Acho que eu sou a única fellow do segundo ano que é de São Paulo. A maioria de fora, tipo, eu moro com uma menina que é no Maranhão, outra que é de Recife, a maioria se banca. Então, trabalha à noite, ganha dinheiro no final de semana, dá pra trabalhar, tem agenda que dá pra fazer. Então, você consegue, sabe? Se mata, mas consegue. Não é que você vai ficar dependendo dos seus pais. Mas é bem intenso. Aí, em carga de cirurgia, a gente opera pelo menos aí umas 2, 4 cirurgias transplantes por semana. Quando é em horário de semana, a cirurgia, quando não é noturna, a gente consegue operar com o chefe orientando, aí são as cirurgias mais buchas, tipo tríplice com, sei lá, uma tríplice bem difícil, porque tríplice mais ou menos a gente opera sozinho à noite. Mas uma fixação, a gente opera com o chefe, reforço lamelar, que é uma cirurgia mais complexa. Nossa, essas mais assim, sempre tem chefe. Aí uma vez a cada 2 semanas a gente tem horário diurno com o chefe. Mas a mão na massa mesmo, é noturno. E vai até a hora que tiver que ser. Você deve lembrar da Raíra. Sim. E é legal no Boss porque realmente eu acho que eles conseguem, em termos de transplante, fazer o estado da arte, assim, do que tem de disponível, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, de coisas diferentes que tem lá, no sentido de técnicas ou aparelhos. O que você que tem de muito bacana, assim? Tipo, quando eu entrei no Boss, eu olhava assim e falava, tô no parquinho. Eu tô, tipo, sei lá, tô na Disney, porque tem muita tecnologia envolvida. Coisa que eu nem sabia que existia na córnea, assim, sabe? E aí tem muitas indicações que você nem imagina que você pode fazer. Então, eu fiz o SLAT, eu fiz transplante de cadáver, né?
Porque o SLET é o transplante de limbo, fiz transplante de cadáver também. Aí a gente faz reforço lamelar, que você pega uma córnea muito afinada, você transplanta só uma espessura a mais pra deixar a córnea mais espessa pra fazer um transplante no futuro. Então isso é uma coisa mais difícil de ver também. Topoplastia a gente faz pra caramba, que é pra controlar o astigmatismo no pós-operatório. E aí vai os transplantes penetrantes. Tríplice, tem muito também, tríplice a céu aberto, tríplice a céu fechado. A gente faz bastante E no isso. E2 muito lamelar, né? E aí no E2 vem o bônus maior, fala, nossa, é pra isso que eu vim, graças a Deus, que são os lamelares. E aí a gente começa a operar DALC, ZEC, de MEC, de ZEC. A gente tem a opção de fazer DALC com fento também, FALC a gente faz também, que é só da lamela anterior. A gente faz um pouco menos, mas tem PTK, que a gente acaba fazendo também na parte da refrativa. Tem lente fáscica que a gente faz na refrativa. Mas assim, o E2 ele fica mais tranquilo, porque eu praticamente não passo mais no ambulatório. Então eu fico só no centro cirúrgico, ou vendo pós-operatório, que também, né, quem opera muito tem muito pós-operatório, daí você tem aquele volume gigantesco, mas fica muito mais tranquilo. Então a gente fica normalmente 3 dias por semana, segunda e sexta normalmente a gente tem as janelas, e aí fica os 3 dias, é mais cirurgia mesmo. Mas assim, é bem cansativo, tem cirurgia noturna pra E2 também, mas é sempre com orientador, não é que nem no E1 que você vai pro The Jungle, assim, vai com as armas, assim, fala, não sei que horas que vai sair, não sei que vai acabar. Você sabe que tem alguém pra você gritar, socorro, e graças a Deus, dá tudo certo. Pô, não, legal. Acho que quem sai do BOS, assim, pra parte de transplante, sai muito preparado pra assumir qualquer serviço, né? Isso é bem legal, porque é um diferencial muito bacana. Sim. E, Klaus, conta pra gente como que tá o dia a dia lá no seu fellow lá na Unifesp, como que são os ambulatórios, as cirurgias, como que é essa parte? Então, na verdade, no R4 a gente tem os blocos, né? Que a gente tem 4 residentes, assim, sou eu mais 3, então cada um tem o seu bloco e a gente vai seguindo, né? Então, a gente, todo mundo de manhã tá no ambulatório, seja o nosso, de córnea, ou o de lente de contato, que na terça e na quinta tem alguém. E aí a gente tem a divisão de ambulatório meio que por dia. Assim, na segunda e na terça é meio tudo de córnea, infecção, ceratocone, o basicão. Na quarta a gente tem um ambulatório reservado só para os casos de ceratocone mais severos, para discutir anel, para discutir transplante, para discutir crosslinking. Na quinta são os pacientes de infecção mais grave, tipo a Cantameba, que a gente tem a doutora Denise lá, que é muito, muito boa nessa área, né? Ceratites fúngicas, que também são, sim, casos gravíssimos, e os pacientes da parte reumatológica também fazem essa parte. Claro que sempre tem pacientes de geral todos os dias. E na sexta-feira, para terminar, a gente tem de manhã a parte de córnea pediátrica, que é a parte que a Raíra vai de vez em quando, que a gente tem as criancinhas com Peters, com opacidade congênita para indicar cirurgia e acompanhar, tentar fazer faixinha, tentar fazer o acompanhamento, reabilitação visual dessas crianças. E à tarde a superfície, que são os quadros de olhos secos muito graves. Então, Steven Johnson, Snett, aqueles quadros assim, 0 lágrima, que a gente tem que fazer reabilitação, reconstruir superfície, transplante de limbo, transplante de córnea, ceratoprótese, isso aí da parte ambulatorial. Aí, cirurgia, a gente geralmente tem 1 a 2 transplantes cada um, de R4 por semana, mas na sexta-feira, o horário cirúrgico da superfície, para fazer a parte de limbo, de recobrimento conjuntival, essa parte mais de superfície para tentar reabilitar o paciente futuramente. E tem a parte de pterígio, né, que a gente orienta o R1 e o R2, o R1 na segunda, o R2 na quinta, que eu tava lá hoje. Que é tranquilo em geral, mas é aquela coisa de orientação de cirúrgica, né? Que no final vale a pena. E a gente agora tá tendo um mutirão do estado de pterígio, que são os R4 que fazem. Então, a gente na terça e na sexta tem uma pessoa que faz os transplantes de córnea, faz os pterígios também. Isso aí é para o ambulatório. E aí tem uma pessoa que tá sempre no bloco do BIP, que é o bloco assim, urgência o tempo todo a dispor, não pode fazer nada de viagem, tem que estar o tempo todo à disposição mesmo. Às vezes você tá em casa, semana passada eu tava no BIP, me ligaram 5h30 da tarde. Tá onde? Vem fazer uma cola aqui no centro cirúrgico. Aí eu tive que sair e ir pra você fazer uma cola. Mas o BIP é o caso que, além de ver as urgências diárias, de final de semana, feriado, tudo, CBO que tava também, a gente opera
os casos de ceratite infecciosa que não melhoram, basicamente os critérios de priorização. Então, não melhorou com o tratamento, perfurou, descimento ao cérebro, tá perfurando, tá para perfurar, o BIP entra e vai fazer a abordagem. A gente tem orientação, geralmente, no começo do E2, que é o Fellow 2, até junho, oficialmente, todos os períodos têm E2 em cima da gente para orientar. Aí depois a gente, quando tem um quadro mais chatinho, nunca fiz fixação, nunca fiz tríplice, ou vai um E2 ou vai um chefe, se tem chefe disponível. Geralmente é o E2, mas é de boa, em geral. E basicamente cirurgia é isso. A gente faz em torno de 1 a 2 por semana. A questão é que a gente não tem um banco nosso tão ativo. A gente tem um banco nosso, mas a gente não recebe tantas córneas para ofertar assim. Então, às vezes, a demanda não é suprida pela oferta, entendeu? Mas, em geral, a gente consegue operar pelo menos 1 por semana, felizmente. Legal. E a parte de lamelares, assim, no E2 faz também? No E2 faz lamelar, faz anel e faz topoplastia. Alguns acabam assumindo os pacientes e a maioria, na verdade. Teve falência. Mesmo que vá fazer um penetrante depois, o E2 assume o próprio paciente. E aí acaba fazendo também, apesar de não ser uma coisa oficialmente obrigatória. Mas eles fazem de MEC, de ZEC e DALC. A gente até tem um Fento, mas íamos ter o primeiro FALC agora, desse ano. A criancinha adoeceu na véspera e aí cancelou. Mas cirurgias com o Fento a gente tem mais os anéis mesmo, que aí fica também pro E2 fazer. Legal. E lá na Unifesp a gente é super conhecida pela parte acadêmica, né? Que é essa parte acadêmica de publicação, de pesquisa lá sempre é muito forte em todas as áreas e na córnea não é diferente. Então, como que você enxerga essa parte lá? Eles dão oportunidades para, se você quiser fazer uma pós-graduação, um doutorado, fazer trabalho, como que é lá? Assim, isso aí é bem forte, assim, a gente tem toda semana reunião, quarta-feira, de 8 às 10, e agora tá tendo uma reunião só de ceratocone, que geralmente chama professores de fora à tarde, pós-ambulatório de ceratocone, e dessa parte de oportunidade para pesquisa é realmente incrível. Para quem tem interesse em parte acadêmica, lá é, assim, realmente um volume gigantesco. Então, tem dia que você vai no ambulatório e tem mais doutorando do que paciente, às vezes. É muita gente. E isso é muito bom, porque você vê vivências diferentes. Tem gente que fez toda a formação fora, chega lá para contribuir também. Ou falar, posso orientar essa cirurgia, tem uma técnica diferente que posso orientar, posso entrar com você. E aí acaba tendo esse ganho secundário que eu acho bem legal. Mas a oportunidade para fazer pós lá, eu acho bem interessante. É um pensamento que eu tenho, inclusive, a gente não pode fazer no R4, né? Assim, é a partir do Fellow mesmo, que a residência, oficialmente, ela é dedicação exclusiva. Mas a partir do 2º ano, você já pode começar a entrar nessa área de produção científica de mestrado, doutorado. Geralmente, direto para o doutorado, se conseguir publicação, né? Tem aqueles critérios, mas portas sempre muito abertas. Legal. Não, você falou uma coisa, cara, que talvez seja a coisa que mais me dá arrepio, é orientar pterígio, cara. Nossa! Cara, quando eu era R2, que orientava pterígio de R1, cara, eu acho que é eram os piores dias da residência. Aquela cirurgia que demorava pra caramba, sangrava, aquela cirurgia feia então deixa eu falar pra caramba. Nossa. O E1, eu esqueci desse detalhe, o E1 da córnea do Boston também orienta pterígio do R1. Só que o negócio lá, assim, o pessoal não tem muita noção, eles botam logo 3 pro R1 operar. E você fica, tipo assim, desesperado. Hoje eles operam muito bem. É que depois, como lá tem volume, aí é tranquilo, né? Mas assim, lembro no começo, cara, aquele primeiro pterígio, o segundo pterígio que a pessoa vai fazer, cara, aí é tristeza pra orientar aquilo, é muito... Uma coisa que eu gosto muito de lá, assim, que foi uma das coisas que mais me fez querer ficar lá na córnea, em especial, é a parte de ambulatório com preceptoria. Tipo... chega segunda-feira, que é o dia que a gente faz, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Tipo, você chega lá, tem, assim, 2 ou 3 titulares no ambulatório. E chegando cedo, saindo tarde, pra se discutir, tipo, os casos que você faz. Meu Deus, eu não sei pra onde vai isso aqui. E aí, meio que isso é constante. Então, pra mim, que eu tava, tipo, no R1, 2 e 3, eu via isso e fazia, meu Deus, eu quero muito isso aqui. Porque não tenho muita, às vezes... intenção cirúrgica no futuro de transplante, pensando em voltar às vezes para Maceió, Recife, que eu sou de lá. Então às vezes eu não vou conseguir ter um volume cirúrgico grande, mas assim, eu queria ter
coisa clínica grande, e aí fiquei realizado lá, gostei muito. Legal, cara. E aí, Gabriel, como que tá lá no HC a parte de córnea? Queria que você contasse um pouquinho dos ambulatórios, como que eles são distribuídos, também falar um pouquinho da parte de lente de contato e também das cirurgias. Conta aí um panorama geral lá do fellow, também da parte de reunião, como que tá. Falando especificamente do primeiro ano, né, que eu tô no primeiro ano do fellow lá, normalmente a carga horária, assim, é relativamente mais tranquila, que possibilita também trabalhar à tarde, né? Porque a carga horária é de segunda a sexta, normalmente, pela manhã, né? É separado por setores, né? Segunda, normalmente, é pré e pós de transplante. Terça-feira, a gente tem um ambulatório de ceratocone para indicação de crosslink, anel. Quarta, parte de superfície com a doutora Ruth, né? Que ela é muito boa, por sinal, também. Quinta-feira a gente tem um ambulatório de lente, que você falou bem. E sexta é ambulatório de cross para indicação de transplante, né? Então é dividido assim a semana, normalmente segunda a sexta, né? Tem um dia na semana que a gente tem que fazer um ambulatório geral, né? Que são os pacientes de cross de ambulatório geral, que a gente tria e vê para qual setor que vai esse paciente. Mas basicamente é pela manhã mesmo, né? À tarde, o que possibilita, principalmente que eu sou de outro estado, né, possibilita estar abrindo a agenda à tarde, trabalhando e se sustentando, né, aqui em São Paulo também. A parte cirúrgica, a gente tem uma escala, né, o E1 é um pouco mais clínico do que cirúrgico, né, normalmente a gente tem a escala dos fellows e aí tem uma semana específica que você fica na parte de anel, de crosslink, de tumor, né. E no E2 você já começa a entrar mais na parte, no final do E1, início do E2 você começa a entrar na parte de transplante de córnea e tudo mais. Legal. E como que tá essa parte de transplantes que lá agora começou mais a fazer lamelar, que antes lá não tinha tanto, agora já tá tendo também, né? Como que tá essa parte lá? Isso até então era penetrante, né? Pelo que eu vi um tempo atrás, né? E começou, tem tido os lamelares, né? Normalmente fica pro E2, assim, E3, né? Que lá você tem a opção de ficar até 3 anos no fellow, né? Pelo edital. Mas está começando a ter, sim, essa questão do lamelar. E é mais pro final, assim. Eu acho que é um ganho importante, porque era uma carência que eu sentia quando eu tava lá no HC. Eu falei, poxa, tanta gente boa também, muitos professores excelentes, a galera que publica muito, galera referência, mas faltava um pouco essa parte de transplantes lamelares, e aí como eu vi que agora o pessoal tá fazendo, eu falei, poxa, aí sim, aí agora completou bem, né, porque é uma realidade atual dos transplantes, a tendência da gente, né, quando possível, optar pelos lamelares, então acho que é bem interessante aí também essa opção do HC, a parte de lente de contato, eu gostava muito do ambulatório, né, o Flavinho, a Verônica, eles são excelentes, assim, então eu acho que é um fellow que a pessoa sai confiante em lente de contato, então acho que isso é muito bom, porque tem alguns fellows que você tem que, às vezes, complementar um outro fellow de lente, e eu acho que esse é uma das vantagens do fellow do HC, e essa questão de ter um pouco mais de tempo para trabalhar, para quem já tem uma família para sustentar, acaba sendo importante. Então, acho que é uma opção boa também para quem está numa situação já com mais comprometimento de gastos, né? Ou quem, não, enfim, precisa de trabalhar mais para se sustentar. Bom, eu acho que era isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu explorar aí os temas, a gente conseguiu cumprir bem aí a pauta que eu tinha preparado. Agradecer a todos vocês, obrigado por terem disponibilizado o tempo de vocês para bater um papo aí com a nossa audiência. E é isso, obrigado, Bianca. Suas considerações finais. Bom, acho que se eu for dar uma... Considerando que tem pessoas que querem fazer córnea em algum serviço de um desses 3 serviços, né? Acho que ficou bem claro que cada um tem sua vantagem e desvantagem. Então, por exemplo, o BOSS é um lugar que vai te dar muita liberdade cirúrgica, muita confiança, mas você tem que ser aquela pessoa que quer seguir essa carreira de que vai operar transplante. Não adianta você ficar o dia inteiro, que nem ele falou, o dia inteiro lá operando, que nem louco, para ir para um lugar que talvez não tenha um banco de olhos, ou para um lugar que não tenha nenhum volume de pacientes necessários. Então, você tem que saber o que você quer e para qual serviço você vai. Então, é mais ou menos esse meu recado final, entender o que cada serviço pode proporcionar e o que você precisa. E o segundo recado final, que eu acho que é muito importante, que eu até falei no outro podcast, mas é que eu não poderia deixar de falar, e que você também comentou já uma vez no outro podcast, vão conhecer o serviço que vocês querem prestar.
Não adianta a gente falar, puta, é super cheio, puta volume, não sei o quê, e aí você vai lá e vê que aquele cheio que você achava que era bom, não é sua cara. Aquele volume que você achava que, nossa, adoro o volume, não é legal. Ou o contrário, adoro discutir, não sei o quê, puta, não, cansei de ficar discutindo isso com aquele chefe. Então vai e conhece, ainda dá tempo de conhecer, acho que tá um pouco ainda dá tempo. Eu lembro quando eu fui pedir pra fazer o estágio no Boss que eu fiz, foi mais ou menos essa época, eu tive que fazer na última semana de janeiro, quase uma semana antes da prova. Foi meio tenso, mas assim, valeu super a pena, foi muito, muito bom. Então, acho que as 2 dicas finais entenda quem você quer ser no mundo da córnea, para escolher o serviço certo. E a segunda, vá conhecer o serviço para ter certeza que aquele é o certo. Porque faz total diferença, não só para você conhecer, mas pro chefe te conhecer. Porque na hora ele vai olhar sua carinha na entrevista e vai falar, acho que eu conheço essa pessoa, acho que eu já vi. E não tenho dúvida, vocês estão sempre sendo vigiados, investigados e avaliados. Então, você vai fazer um estágio, com certeza o chefe tá olhando para você. Ou o E2 ou o E1 que você tá acompanhando tá te olhando e vai lembrar de você na hora. Não podia concordar mais. Eu acho obrigatório, se você tiver disponibilidade, tira uma semaninha para ir lá conhecer. Vai ser bom para você do ponto de vista de processo seletivo, você vai ser uma pessoa que já foi conhecida lá para as pessoas, também você vai tirar a sua dúvida. Pô, aquele lugar é como eu penso, é aquilo mesmo que eu quero, né, e tudo mais. Cláudio, também te agradecer pela participação, aí também se quiser dar uma palavrinha final pra galera. Eu queria agradecer também pelo convite, foi muito bom estar aqui. Acho que o que ela falou era meu primeiro ponto de fala aqui, porque você tem que conhecer onde você quer ir, assim, nem que seja nas férias, dá um pulinho lá um dia qualquer pra ver se você curte o esquema de como funciona. Vai de manhã no ambulatório, tenta ir no centro cirúrgico, acompanha a rotina. Uma semaninha, perfeito, 2 mais ainda, um mês maravilhoso. Mas assim, sempre tentar ver, porque a questão da expectativa que você põe num lugar e às vezes você chegar e dizer, putz, achava que era de um jeito e é de outro. Ou o contrário, você achar que não é como você esperava e se surpreender quando chega, acho que isso é muito bom. E a gente tá de portas abertas, acho que não só eu, como vocês todos, pra gente conversar, tirar dúvida no Instagram, no WhatsApp, o que for. E assim, a gente servir como até ponto de conversa, tirar dúvida de alguma coisa da especialidade que ficou pendente, que acho que queria focar mais naquele ponto, só falar comigo também. Isso que eu ia falar também, eu vou marcar todos vocês na publicação do post, do podcast, e aí a galera fica à vontade para mandar mensagem para vocês, se vocês puderem ajudar aí, a galera agradece. Gabriel, agradeço também pela sua presença e também se você dar uma palavrinha final. Também queria agradecer pelo convite, né, espero ter colaborado, né, nessa decisão aí, como meus colegas já falaram anteriormente, cada serviço tem sua peculiaridade, né? E, assim, igual comentaram, é importante visitar o serviço, eu acho que não apenas como a gente fala, né? Mas é interessante estar no dia a dia. Então, lá no HC mesmo, já tem alguns que vieram de serviço externo para conhecer o serviço. Então, acho algo bem interessante, né? Porque você vai triar seu caminho aí. E a gente está sempre de portas abertas também, a gente sempre recebe muito bem os estagiários externos e estamos aí para qualquer dúvida também. Os 3 serviços, eu lembro do HC, eu sei que o Boss também recebe muito e a Unifesp idem, é costumeiro receber estagiários, então não é um bicho de 7 cabeças, é só mandar um e-mail para a secretaria do departamento, dar uma ligada, tem já essa rotina de receber. Então, às vezes a pessoa que às vezes está num lugar mais distante daqui de São Paulo acha que é difícil, mas não é muito aberto. Então, assim, vai lá, tira uma semaninha se você puder. Não consigo uma semana, consegue pegar um avião para São Paulo, chegar aqui e ficar quinta e sexta, vai um dia na USP, um dia na Unifesp, sabe? Eu acho que quem quer, quem tá interessado consegue. Dar um jeito e eu acho que é importante. Então é isso, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado do episódio e um abraço e até semana que vem.